Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora o nosso treinamento. Vai ser um conjunto de aulas que nós estaremos trabalhando ali sobre uma tecnologia que hoje vem amplamente sendo utilizada, principalmente de alguns anos para cá, tá? Em decorrência a algumas mudanças que foram feitas de forma estruturante em um produto que estava amplamente sendo difundido e utilizado, mas nós sabemos que muitas vezes pelos processos que nós temos internos, comerciais, aquisições que são muitas vezes realizadas, alguns projetos ali tomam características um pouco diferentes, como foi o caso, por exemplo, da Docker. Então, um dos principais produtos, quando a gente fala, por exemplo, em uma linha voltada mais para containerização, a estrutura, gerenciamento de container, sofreu-se alterações e aí nós vimos algumas crescentes. Por isso, eu vi uma necessidade, principalmente em meio a cenários que nós estamos vivendo agora, de ministrar este pequeno treinamento, gravar essas videoaulas, onde nós iremos falar um pouquinho sobre o Podman. Então, nesse primeiro encontro nosso aqui, a ideia principal é mostrar um pouquinho da diferença que nós temos ali entre o Podman e o Docker. E depois que a gente vê ali essas diferenças, nós vamos ver ali como que nós vamos fazer todo o processo de operação, tá? Desde a instalação que será realizada, vamos ver alguns conceitos mais básicos ali com relação ao Podman, gerenciamento, criação de imagens, trabalhar com multi-containers ali, uma estrutura voltada mais para a parte de armazenamento, um contexto um pouco mais de isolamento, segurança ali dentro dele, comunicação, como que nós vamos fazer a estruturação das redes para comunicação entre os nossos containers e uma parte mais voltada para escalabilidade, a parte de orquestração. Então, separei esse conteúdo aí para serem gravados aí, a gente trabalhar em aproximadamente 10 vídeos ali. Nós vamos trabalhar com este conteúdo. Então, iniciando aqui, essa primeira aula é uma aula um pouquinho mais teórica, quando a gente olha conceitualmente, tá? O que é o Podman? Se você pegar, por exemplo, vou até pegar uma página aqui, ó, Podman. Ó. Esse é o site oficial que nós temos ali do Podman. Aqui que a gente consegue visualizar não somente plataformas suportadas, mas versões stables que você vai poder fazer a utilização. Temos também o nosso Podman Desktop, que é muito parecido com o Docker Desktop, que permite você fazer toda a parte de gerenciamento, orquestração, utilizando seja no Linux, Windows ali, interfaces que vão permitir. Não é o nosso objetivo, tá? Pode ser que futuramente a gente venha trabalhar, gravar alguns vídeos dentro dessa mesma linha, Podman Desktop, mas em um primeiro momento ali, a ideia principal é utilizarmos todo o gerenciamento dele dentro de uma distribuição Linux, utilizando ali somente o Podman, tá? Sem um gerenciador ali de desktop que poderia trazer para você essa flexibilidade também. Então, de uma forma bem resumida, tá? O Podman hoje, ele é um gerenciador de containers. Assim como nós temos o Docker, você vai ver que, inclusive, processos administrativos durante a criação dele, durante o desenvolvimento dessa plataforma de gerenciamento, nós vemos que a similaridade que você tem entre os dois, a forma de gerenciamento que você vai ter não somente na execução, mas no gerenciamento dos seus containers, analisando ali quem já tem administração, já tem conhecimento em administração, dentro do Docker você vai ver que é praticamente igual, então vai ter uma facilidade muito grande em fazer essa administração utilizando ali o Podman. Eu vou mostrar uma das características que tem de diferença, vou até colocar aqui novamente, Podman. Vai ser um dos itens que a gente vai abordar um pouco mais. Mas aqui, ó, ele faz até uma... Dentro desse desenho aqui, ó,
Interessante, dando créditos aqui, ó, ao fresco, abrir nova guia, pegar só essa imagem. Então, ampliada nela. Aqui ele faz um paralelo, tá? Onde nós temos, por exemplo, vou pegar só alguns itens aqui, ó. Nós temos aqui o Podman e nós temos aqui o nosso Docker. Observa para você ver as caixas que nós temos aqui internas e a diferença que nós temos ali entre os dois, as principais diferenças. Eu poderia contextualizar que talvez a maior diferença está aqui, ó. Quando você utiliza, por exemplo, o Docker, ele até coloca aqui, ó, root full. Você precisa de um daemon. Então, você tem aqui diretamente um serviço e aí você tem o Docker CLI, que é onde você vai fazer toda a parte de execução. Tá? Então nós temos um daemon e temos aqui o nosso Docker CLI, que é o que você vai fazer todo o processo de interação. Quando você utiliza o Podman, ele não requer um daemon centralizado. Cada container que você tem aqui, ó, ele é executado, tá, como um processo individual. Então ele traz, eu diria para você, uma simplicidade maior dentro de todo o processo de gerenciamento. Porque ele tem essa execução dele aqui, ó, diretamente dentro do Podman, sem ter esse intermediário que é o daemon. Os demais itens que a gente vai ver posteriormente, eles são de forma similares. Desde, por exemplo, a parte de criação e gerenciamento de imagens, registro, aonde que essas imagens podem ser registradas. Tanto o Podman como o Docker pode utilizar, por exemplo, o Docker Hub para poder fazer esses registros. Mas pode ter um servidor que possibilite você fazer uns registros locais, por exemplo. Runc dele aqui, ó. Então, ó, pode ver que ele tem essa camada semelhante, que tem ali os containers e a parte de kernel. Então, a maior diferença mesmo está aqui nesses dois. Mas eu vou fazer depois um paralelo, um comparativo, inclusive, de arquiteturas entre os dois. Ali vai ficar mais claro para você esses itens aí. Falando um pouquinho, talvez, dos principais benefícios que você tem com o uso do Podman. Tá? E aí, agora, já diretamente olhando a parte de benefícios. Eu elenquei 3 benefícios principais dentro aqui para a gente poder falar um pouquinho. Um desses benefícios é a portabilidade. Portabilidade aqui é porque sempre que a gente for trabalhar, principalmente com a parte de containers, o Podman ele tem ali a possibilidade de você criar esses pacotes das suas aplicações, fazer a distribuição dessa aplicação em containers, garantir de forma simples, rápida, certo? Que elas funcionem de forma consistente em diversos tipos de ambiente, independente ali, ó, do host que você está utilizando. Então, essa portabilidade dele, essa possibilidade de você ter essa portabilidade, é um ganho que você tem ali no uso do Podman, principalmente quando você quer fazer todo o processo de distribuição. Principalmente essa independência de configurações, por exemplo, relacionado a hosts. Falando um pouquinho sobre o segundo item, que a gente tem até um item mais específico falando na frente, que é o isolamento, tá? Quando você faz a criação de containers dentro do Podman, usando o Podman para executar, ele cria essa camada de isolamento. Ele garante principalmente que as dependências, por exemplo, configurações dos aplicativos, não tenham, por exemplo, interferência uns dos outros. Então, ele cria esse isolamento entre eles ali. Cada container, por exemplo, ele vai ter quando a gente fala, por exemplo, das bases, né, da containerização, ele vai ter, por exemplo, o próprio espaço dele ali, o space. Ele vai ter, por exemplo, a parte de process dele isolada. E nós teremos também a parte de recursos. Então, ele isolando esses itens, garante que você tenha uma maior confiabilidade, uma maior segurança dentro da execução. E o último item aqui, ó, é que o Podman, ele foi
na verdade, esse gerenciamento ali, ó, ele foi construído, projetado para ser base, eficiência. Ser eficiente e você ter ali uma leveza. Então, dois itens que são fundamentais. Você busca principalmente ferramentas que tragam não um gerenciamento pesado, mas um gerenciamento leve. E você tem uma eficiência, principalmente ali quando a gente fala de recursos, a usabilidade de recursos ali, você tem um maior aproveitamento com relação à usabilidade de recursos. E aí, para a gente poder finalizar essa primeira parte, ainda dentro desse mesmo slide aqui, ó, eu quis fazer um paralelo, um comparativo entre o Podman e o Docker. Como eu falei, são duas ferramentas bem populares, né? Muito parecidas ali, mas existem algumas diferenças entre os dois. Algumas delas, inclusive, são mais significantes do que outras, tá? E aí eu elenquei as principais diferenças que nós temos ali entre o Podman e o Docker. E aí eu vou falar de algumas para vocês, tá? A primeira que eu queria comentar aqui é com relação à arquitetura. A arquitetura dos dois é uma arquitetura diferente. Já falei um pouquinho, mas complementando um pouco mais aqui, quando eu olho para essa imagem, nós vemos aqui uma arquitetura do Docker, que ela utiliza o conceito de client-server. Então nós temos o daemon, que é responsável por toda a parte de gerência dos containers, que estão aqui abaixo dele. E nós temos aqui também o nosso client. O client ele é responsável por todo o processo de interação. Já quando a gente fala, por exemplo, do Podman, o Podman, a arquitetura dele é uma arquitetura mais simples. Olha para vocês verem aqui, ó. Ele não requer um daemon para o funcionamento dele. Os containers que você tem aqui, ó, eles são executados no contexto, por exemplo, do usuário, sem a necessidade, por exemplo, de ter ali um processo rodando em background, né, em segundo plano ali. Então, essa é uma das principais mudanças que a gente tem. Esse conceito que é utilizado, por exemplo, de client-server, e quando você tem, por exemplo, ali uma execução, uma arquitetura simples, que não requer, por exemplo, um daemon para o seu funcionamento. Outro ponto que eu considero ele fundamental na parte de segurança, tá? Quem já fez o gerenciamento do Docker sabe que um dos itens que a gente tem ali é com relação a privilégios. O Docker ele requer privilégios, por exemplo, para você fazer as execuções, privilégios administrativos, para você fazer a interação com o daemon. Então, para fazer a interação com esse daemon aqui, ó, os usuários que vão fazer esses processos requer uma interação ali que tenha privilégios administrativos. E aí aumenta a questão, por exemplo, de segurança, né? Devido a essa necessidade de concessão de privilégios. Já quando você olha, por exemplo, o Podman, ele não exige esse privilégio de administrador para ser executado. Os usuários comuns, por exemplo, que é hoje o que a gente vê, a maior parte de execuções, inclusive recomendações sendo de você poder executar com o usuário comum as ações. Então, os usuários podem executar containers sem a necessidade de acesso, por exemplo, privilegiado, o que vai trazer um contexto de menor nível de exploração e aumento ali com relação à segurança. Então, a segurança é um item importantíssimo dentro desse item. O Docker até que tem uma possibilidade ali, ó, de você fazer uma configuração dele para que ele não exija essa necessidade, certo? Dessa requisição de direitos administrativos. Mas por default, a gente até colocou aqui, ó, root, tá vendo? Temos uma opção aqui, ó, root full. Temos uma outra aqui, ó, que é o rootless. Então, sem privilégios administrativos, com privilégios administrativos, ó, root full, rootless. É por isso que ele utiliza esses dois contextos que você vê ali em cima. Então, por padrão, o Docker ele exige privilégios administrativos para você fazer essa interação com o daemon. Por isso que ele colocou, ó, root full. Tá faltando, inclusive, um L aqui, ó. Já o rootless, que é o termo que ele utiliza,
Nesse caso aqui, o Podman ele já foi projetado desde a concessão dele, desde o início, para suportar essas execuções sem privilégios administrativos. É o que a gente chama de rootless. Então, isso vai simplificar principalmente a execução de containers com um usuário comum. Outro item que a gente tem aqui que eu considero um grande ganho, tá? As imagens. Lembra que eu falei com relação ao uso das imagens? Imagens. Essa imagem que eu peguei ela, até porque ele fala muito a respeito disso, tá? Quando você utiliza, por exemplo, o Docker utiliza um formato de imagem, tá? Docker. E aí, nós temos um repositório central que é o Docker Hub. Esse aqui é o local padrão onde você armazena. Lógico que a gente pode ter as nossas imagens locais, mas geralmente o repositório padrão é esse Docker Hub. Quando você olha para o Podman ele é compatível, a gente vai ver isso mais na frente um pouquinho, ele é compatível com um formato de imagem que a gente chama de OCI, que é o Open Container Initiative, que é um padrão, por exemplo, de criação de imagens, ou inicialização de criação de imagens aberta. Ou seja, ele tem a possibilidade ali de usar qualquer tipo de registro que é compatível com Docker. É por isso que eu falei, ó, mesmo que você não esteja utilizando, por exemplo, Docker, esteja utilizando Podman, você pode fazer uma criação de uma imagem seguindo os mesmos padrões e aí fazer o registro dessa imagem, inclusive, ali dentro do seu Docker Hub. Essa é uma das possibilidades que você tem. Olhando um pouquinho para a parte de orquestração dos nossos containers, a integração que nós temos hoje, antes nós tínhamos uma linha onde o Kubernetes ele era principalmente ali mais direcionado usando principalmente o daemon do nosso Docker. Era praticamente algo mais restrito, fechado. Então o Docker hoje, não somente hoje, tá? Anteriormente, principalmente, tá? Ela era frequentemente utilizado ali como a gente chama de container runtime dentro do Kubernetes, que é o que vai fazer toda a parte de operação ali na criação e gerenciamento dos seus containers. O Podman hoje, ele pode ser utilizado como container runtime dentro do Kubernetes. Ele é uma alternativa com relação ao Docker. Não somente esse, mas se você pegar, por exemplo, você vai ver que outras ferramentas ganharam espaço a partir do momento que a Docker, por exemplo, ela começou a ter ali algumas restrições. Então, hoje, inclusive, se você entrar no site do Kubernetes, você vai ver, por exemplo, que soluções como, por exemplo, o Containerd hoje está sendo muito mais recomendado do que o próprio Docker diretamente como container runtime, devido, inclusive, à questão de flexibilidade e rapidez ali, né, nas tratativas das solicitações que são feitas direta, que não exige um daemon ali para fazer essa intervenção. Com relação às ferramentas complementares, tanto o Docker tem várias ferramentas que podem ser utilizadas em complemento a ele, Docker Compose, Swarm, Docker Machine e outros gerenciadores que você pode estar utilizando. O Podman também, ele pode ser utilizado em conjunto com outras ferramentas, como por exemplo o Podman Desktop, Podman Compose e outras funcionalidades que você vai ver que ela é bem consistente, semelhantes ali, tá? E aí, pessoal, o Docker, ele acaba que ele é mais difundido hoje, né? Mais amplo, mais abrangente. O ecossistema que você tem dentro dele é mais amplo com relação ao conjunto de ferramentas, suportes e assim por diante. Porém, nós vimos uma crescente, principalmente como alternativa ali do Podman, por ele ser mais leve, então vem sendo amplamente utilizado, e grandes recursos ali, trazendo principalmente, eu diria para você, uma simplicidade dentro da utilização. A escolha entre um ou outro vai depender muito daquilo que você tem de requisitos de projeto, de preferências muitas vezes de equipes, de empresas ali, de definições de empresas, dependendo de contrato de suporte. Então, ambas as ferramentas ela têm ali suas vantagens,
mas você vai ver que em alguns contextos ali vai ter que ter uma tomada de decisão entre uma e outra. Então o objetivo aqui foi mostrar um pouquinho para vocês, depois eu posso compartilhar esse material, da diferença que você tem entre os dois. A partir desse momento a gente foca agora no processo de instalação e vamos focar na parte de gerenciamento, beleza? Aguardo vocês aí na próxima.